12 livros para 2026 e dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. Eu tenho alguns livros na minha estante que estão meio encalhados, aqueles que ficam entre em algum momento eu leio ou comecei e não era o momento, então eu quero ler esses livros, então eu vou ser um pouco mais intencional, vou colocar eles um em cada mês para que eu possa então de fato finalmente fazer essas leituras. Na minha lista eu diria que tem para todos os gostos, literalmente, desde literatura russa até literatura contemporânea, hypados, talvez não hypados, mas isso a gente vai conversando ao longo do vídeo. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Camila, sou psicóloga, mas também faço conteúdo a respeito de literatura, porque eu acredito que ler também é elaborar. A literatura ela nos ajuda a colocar em palavras coisas que nós não sabemos por onde começar, façam que nós nos vejamos através das histórias de outras pessoas e assim por diante. Então, por aqui você vai me ver incentivando a literatura, lá no Instagram também, e já aproveita para me acompanhar, vou deixar o arroba aqui na tela para você. E vamos logo para essa lista de livros. Vocês vão perceber que eu dei uma burlada aí nela, porque tem livros que possuem mais de um livro no mês dentro dessa lista, e tem um livro que eu dividi em duas partes, porque ele tem 1.500 páginas. Então nós também temos calhamaço para quem gosta. Para começar, tem um livro que muitas amigas minhas me pediram para ler. Muitas. Eu ganhei esse livro e eu fui, vamos dizer que enrolando ele, mas eu decidi que eu vou colocar ele para ler então. Que é Assim que Acaba, da Colleen Hoover. O que acontece? Eu só li um livro da Colleen Hoover, que foi Verity, e eu gostei muito. Pra falar bem a verdade pra vocês, eu gostei muito. Eu sei que esse livro aqui, ele tem pessoas que odeiam, pessoas que amam, pessoas que ficaram indiferentes sobre eles. E existem a minha classe de pessoas que ouviu todo esse contexto de amo e odeio e ficou, será que eu leio, será que não leio, o que eu faço da minha vida? Eu peguei Verity na época pra ler porque eu gosto de thriller e a proposta era diferente. E eu gostei de verdade da história. Então eu resolvi, já que eu ganhei o livro, já que muitas pessoas me pediram pra ler, eu resolvi dar uma chance. Então em janeiro, daqui a alguns dias, nós já vamos começar a ler Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Não sei como é que eu vou colocar os meus livros aqui, porque vou começar a formar uma pilha desse lado. Em fevereiro tem um autor que eu gosto muito, que é o Irving Yalom. Eu não sei se vocês já ouviram falar, talvez quem é da área da psicologia sim. Ele é psiquiatra existencialista. E tem esse livro aqui dele que eu peguei no sebo. Eu tenho alguns livros, De Frente para o Sol, Uma Questão de Vida ou Morte, Desafios da Terapia, O Carrasco do Amor, e eu tenho esse aqui, A Cura, de Schopenhauer, que eu fiquei curiosíssima, já ouvi falar muito a respeito da história, e aí então eu resolvi colocar na minha lista. Recomendo demais que vocês conheçam esse autor, principalmente quem é da área da psicologia, mas também quem não é, ótimo. Ele fala muito sobre histórias dentro do contexto do setting terapêutico, não falando exatamente, né, sobre a pessoa em si, mas ele traz reflexões a partir disso, e eu gosto muito desse tipo de conteúdo. Então, A Cura, de Schopenhauer é a leitura de fevereiro. Então, aí nós vamos começar num ponto aqui muito importante, porque março e abril, tô pegando aqui a minha cola, março e abril eu dividi em dois, porque são 2 tomos essa leitura, pelo menos na edição que eu tenho, que é Guerra e Paz, do Tolstói. Nunca li nada do Tolstói, tá? Pra ser bem honesta com vocês. Então nós temos aqui o volume 1 e volume 2. Volume 1 em março e volume 2 em abril. Vocês estão prontos para ler comigo Guerra e Paz? Algumas páginas, né? Eu resolvi literalmente
destralhar, essa palavra existe? Mas eu resolvi literalmente tirar os não lidos da minha estante. Para compensar um livro desse tamanho em março e abril, em maio a gente vai ler Miss Dalloway, da Virginia Woolf. Eu nunca li nada da Virginia. Eu sei que isso é quase um pecado, mas eu peguei esse livro no sebo, já vi muitas resenhas, já vi aquele filme As 4 Horas, se eu não me engano é esse o nome do filme. Se eu estiver errada, me corrigem, mas ele fala, eu não sei se é exatamente a história, como eu falei pra vocês, eu não li o livro, mas tem relação. Vou deixar pra vocês por aqui em algum lugar ou nos cards pra vocês que tiverem curiosidade. Continuando aí a nossa saga de russos, em junho nós vamos ler Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu vi muita gente falando que vai ler Crime e Castigo do Dostoiévski agora em 2026. E também tem outro livro aqui na lista que eu também ouvi falar. Então, gente, vamos todo mundo se reunir, vamos fazer uma leitura conjunta? Obrigada. Eu já comecei a ler Crime e Castigo algumas vezes. Entretanto, como que eu posso dizer pra vocês? Eu acho que na época, eu já tenho esse livro há algum tempo, é da editora 34, até dizem que é uma das melhores editoras para essa publicação. Eu acabei que eu percebi que na época eu não tinha tanta maturidade, talvez, na leitura para conseguir entender Dostoiévski. E aí agora, formada, sendo psicóloga, com inúmeras recomendações de outras pessoas dizendo que Dostoiévski conhece melhor do que ninguém a mente humana. Freud falou que Dostoiévski foi um dos primeiros psicólogos. Então, a gente vai ler Crime e Castigo, ok? Agora, como eu falei que tem para todos os gostos, gente, eu vou ler um livro que... Sabe quando você tá com vontade de ler aquela coisa assim que... tão fofinha, tão gostosinha, tão... Eu quero ler esse aqui, ó. Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Esse aqui tem filme, tá? Tem filme desse aqui. Mas eu descobri ano passado que tem continuação. Tem esse aqui, Depois de Você, e ainda tem outro também que é Ainda Sou Eu, se eu não me engano. E aí eu tenho esses dois. Eu peguei no sebo. Tem esses dois aqui, ó. E o terceiro, muito provavelmente, ou eu vou tentar conseguir na Amazon ou em algum sebo, ou eu vou baixar no Kindle e vou ler no Kindle. Então, lembra que eu falei pra vocês que em julho a gente ia dar uma burlada aí na lista, que ia ter mais de um livro? Então, Como Eu Era Antes de Você e os 3 livros vão cair, então, dentro de julho. Mas vai dar tudo certo. Eu acredito que vai dar tudo certo. Uma leitura... para quebrar a densidade do russo, a gente lê Como Era Antes de Você, aquele romance melancólico, dramático, mas que eu acho que vai dar certo, vai combinar. Tentei, gente, fazer essas quebras, assim, entre livros tranquilos, fáceis de ler, livros mais densos, contato com novos autores, para que eu possa conseguir manter uma fluidez, né? Se eu colocasse, por exemplo, Tolstói, Crime e Castigo e, sei lá, o próximo da lista, que é em agosto, A Montanha Mágica, do Thomas Mann, talvez eu não conseguisse. Então, em agosto nós vamos ler A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Eu vi, se eu não me engano, a Gabi falando que vai ler. Vou deixar o arroba dela aqui, se eu tiver certeza dessa informação. Mas, se eu não me engano, ontem eu vi um vídeo dela e ela comentou... Ontem eu vi vários vídeos, por isso que eu tô um pouco confusa. Mas que ela vai ler Thomas Mann. Eu tenho nessa edição aqui, mais antiguinha, que eu achei em uma estante de livros usados que tinha no meu antigo trabalho, que as pessoas colocavam livros lá que você poderia ir pegando. E aí, ó, eu fiquei muito curiosa, já ouvi falar bastante do Thomas Mann, principalmente na Montanha Mágica. Eu acredito que seja uma das obras mais influentes dele. E, enfim, eu tinha aqui, então resolvi colocar também nessa lista de leitura. Estou tendo meu primeiro contato com o autor, então eu
tô fazendo isso, tô querendo me lançar em 2026 para novos autores. Pra gente não ficar só no desconhecido, no vamos nos conhecer, eu coloquei a minha querida Lia Luft também aqui nessa lista com As Parceiras. Esse é um livro dela de romance. Eu tenho livros de ensaio, livros de crônicas, e aí eu quero ler um livro de romance dela. Então, ó, eu falei pra vocês que eu tava intercalando, né? Agosto assim, setembro nós vamos diminuir aí. Lembrando que não significa que no meio desse mês a gente não vai ler outras coisas, né? Com certeza a gente vai. Mas, ó, As Parceiras da Lia Luft em setembro. Partindo para outubro, nós temos outro russo, que é Anna Karenina. Esse aqui também foi um livro que eu ouvi muitas pessoas falarem que vão ler. Então, vamos fazer aí esse clubinho de leitura acontecer, gente. Vamos se reunir, uma leitura conjunta. Anna Karenina também foi um livro que eu comecei a ler, mas, como eu falei, eu acho que não existia uma certa maturidade para que eu conseguisse de fato dar continuidade a Anna Karenina. Também já foi um livro que eu ouvi muitas pessoas falarem que gostam, outras pessoas falarem que acham ela um pouco chata. Essas coisas também vão meio que não desmotivando a gente, mas a gente vai deixando um pouco de lado a leitura. É isso. Outubro nós vamos ler Anna Karenina. E aí, gente, novembro e dezembro, eu falei pra vocês que nessa lista aí iam ter um livro de 1.500 páginas, para ser mais precisa, 1.511 páginas. É um livro que eu tenho há muito tempo aqui na estante, que ele fica lindo como uma decoração, mas que eu nunca tive coragem, essa é a verdade, eu nunca tive coragem de encará-lo. Porque ele é grande, é um calhamaço que assusta. Ele não é um calhamaço de 1.000 páginas, como Anna Karenina, ele tem 1.500. É, por exemplo, 3 livros gigantes. Eu sei que se você parar pra analisar, a gente lê quase que isso, mais de 1.000 e poucas páginas no mês, dependendo da quantidade de livros que você lê. Mas quando você permanece na história ali, isso acaba assustando um pouco, pelo menos a mim. Mas vamos lá. Eu decidi encarar e eu quero você junto comigo para ler, é até pesar de pegar. Os Miseráveis, do Victor Hugo. 1 minuto de silêncio. Gente. É isso. Eu não tenho muita coisa pra falar não, porque eu não conheço a história. Mas ela é gigante, né? Como vocês podem ver. Se caísse aqui no meu pé, provavelmente meu pé quebra. Mas eu tenho aqui nessa edição. Talvez eu tenha que baixar no Kindle pra ler em outros lugares também, pra não precisar estar levando o livro. Mas, gente, é uma letra bem confortável de ler, ela não é pequena, sabe? E provavelmente eu vou folhear ele para poder estar dividindo essa leitura e não ficar tão, como é que eu posso dizer, tão solto assim, sabe? Vou começar a ler. Não, vou dividir ela para poder conseguir ler com mais fluidez. Eu fiz os cálculos e pelos meus cálculos dá em média de 27 a 30 páginas por dia. É tranquilo, é tranquilo. É só a gente não querer se passar e colocar mais algumas outras leituras em novembro e dezembro, mas tudo bem. A gente vai tentar. Não vamos fazer promessas? É uma lista que eu quero ler, com certeza. Eu tô há muito tempo querendo dar uma continuidade para esses livros que estão parados aqui na minha estante e eu vi essa oportunidade, eu achei ela muito boa. Então, se você já leu algum livro que tá nessa lista, me fala aqui nos comentários o que achou, pode ser bom, pode ser ruim, me fala a tua opinião, aqui é totalmente aberto.
Se você vai ler algum desses livros também, me fala aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber. E é isso, gente. Curte esse vídeo, compartilha, me segue aqui nas redes sociais. Eu vou deixar o link de cada um desses livros. Muito provavelmente não nessas edições aqui, porque elas já são mais antigas, mas em edições mais atualizadas e mais novas, aqui na descrição com o meu link da Amazon. Se você comprar por ele, você me ajuda aqui no meu trabalho, eu ganho uma pequena comissão, mas isso não custa nada a mais para você. Mas se você puder, eu agradeço. O vídeo de hoje era esse, um beijo e até mais.